A graça e paz, igreja. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos dar início ao nosso culto. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um. Essa chuvinha, né, é muito bom. Mas glória a Deus porque você decidiu sair da sua casa, né, vir a esse lugar com o único propósito que é adorar o Senhor. Amém? Então, feche seus olhos. Amém? Deus, nós, como igreja, nós unimos a nossa fé, unimos nossos corações e as nossas orações e queremos te pedir, Pai, vem estar conosco do início ao fim dessa reunião. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que ao início, Pai, desse culto, cada um aqui, Pai, possa oferecer a sua vida em um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, e que essa adoração possa tocar o Teu coração, e que cada um, Pai, que está nesse lugar, e aqueles que ainda vão chegar a esse lugar, possa, Deus, receber de Ti aquilo que os céus têm preparado para nós, aquilo, Pai, que o Senhor está pronto para liberar sobre nós, mas que cada um aqui, Pai, possa te buscar nessa noite com um coração livre, com um coração puro, porque somente assim, Pai, conseguiremos tocar os céus com as nossas orações, Pai. Nessa noite nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Nós entregamos, Pai, as nossas preocupações diante de Ti, Pai. Nós colocamos a nossa ansiedade, Senhor, por aquilo que está tirando a nossa paz, tirando, Deus, a nossa crença de Ti. Nós queremos entregar, Senhor, aquilo, Pai, que para nós é impossível, aquilo que tem sido motivo de cansaço, motivo de desânimo. Nessa noite nós queremos lançar diante do Senhor, porque Tu, Pai, conhece, Tu sabes, Pai, como está a minha vida, Tu sabes como está a vida de cada um, Deus. Nessa noite nós queremos Te pedir, Tu sabes, vai lá na nossa casa, vai lá, Pai, na nossa casa, alcança os nossos, alcança, Deus, opera, Pai, um milagre na nossa casa, na nossa família, enquanto nós estamos Te adorando, Pai, em o nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado aí. E diga para ela: nós não iremos sair desse lugar como nós chegamos. Amém. Glória a Deus.
Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações. Adorado, mais que todos, mais que tudo és amado. Adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações. Adorado, mais que todos, mais que tudo és amado. Exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações. Adorado, mais que todos, mais que tudo és amado. Exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações. Adorado, mais que todos, mais que tudo és amado. Adorado.
Você pode levantar as suas mãos aos céus. Aí onde você está, levante as suas mãos aos céus. E dê um momento de expressão, de gratidão ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela obra redentora dele na cruz. Agradeça ao Senhor pela vida. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Rendamos-lhes graças. Eu gostaria de ouvir a voz da igreja neste momento, rendendo graças ao Senhor das nações, aquele que está no governo de tudo. Você pode aumentar o volume da sua voz em oração. Você pode levantar o volume da sua voz em adoração, em gratidão, em louvor. Dizer obrigada, Senhor. Tu és o exaltado. Não há outro além de ti, Jesus. Nós te damos graças, louvores. Santo, santo é o Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus o exaltou, Ele deu o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, tanto os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós como igreja confessamos isso nesta noite, que Jesus Cristo é o Senhor, é o adorado, é o desejado de todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos, Jesus disse que a sua casa é casa de oração. Então neste momento eu gostaria que você se reunisse com a sua família. Procure a sua família. Se ela não estiver aqui, você vai procurar um irmão em Cristo. E eu gostaria que ninguém deixasse ninguém de fora. E pegasse na mão desse irmão e orasse pela sua família, pela sua casa. Faça aí, junta aí, você e o seu esposo, você e seu filho. Se tiver faltando alguém, não deixe ninguém de fora. Vire um do ladinho do outro. Não gostaria que nenhum irmão ficasse sozinho. Dê as mãos uns para os outros. Se junta aí no banco. Se aperta um pouquinho no banco. E ora abençoando a tua família. Ora abençoando o teu casamento. Ora abençoando os teus filhos. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor.
abençoa, Senhor. Dê um abraço agora. Dê um abraço. Um abraço. Eu gostaria de convidar os presbíteros, pastores da igreja estarem aqui na frente. Por favor. Pode subir. Onde vocês preferirem. Os pastores, presbíteros que estão aqui. Vamos continuar orando, amados. Eu gostaria que você dessem as mãos. Se der para fechar aqui. Vamos lá, se der para fechar aqui. Isso. Vamos fazer um movimento santo. Junta aí, junta todo mundo. Junta aqui, isso. Vai para um banco, vai para o outro. Vocês aqui da frente, pode juntar mais para cá para vocês aparecerem bonito, que o Wagner dá trabalho para ele gravar tudo. Amém? Nós vamos interceder por vários motivos. E deixa eu te falar uma coisa. O fato de nós estarmos aqui não faz nós sermos melhores do que ninguém. Tudo quem opera é Cristo. Todo poder, toda autoridade está no nome de Jesus. Nós todos somos servos uns dos outros. E o único nome poderoso é o nome de Jesus. Amém? Mas nós como servos estaremos orando uns pelos outros. E você também vai orar. E a nossa primeira oração, junto aqui com o pastor Natanael, vai ser pelo fortalecimento e unidade do corpo da igreja. Amém? Então nós vamos clamar, levantar este clamor pela igreja do Senhor, que é uma igreja que não tem placa, é uma igreja invisível, e também por esta comunidade que faz parte da noiva, que é a noiva do Senhor. Amém? Então vamos estar em concordância juntamente com Ele. Senhor nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Teu poder que opera em nós. Meu Deus, a igreja é do Senhor. Tu és o cabeça, Tu és o dono, o Senhor da igreja. E nós queremos Te pedir, Pai, que haja unidade no meio do Teu corpo. Que toda obra contrária à Tua igreja caia por terra em nome de Jesus. Como a Tua palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor e nós queremos Te clamar, meu Deus, que haja unidade do nosso meio, meu Deus, que haja comunhão, que o Teu Espírito possa estar nos direcionando para fazermos a Tua vontade. Meu Deus, que seja feita em nós a Tua vontade. Meu Deus, que nós possamos marchar para desfazer as obras do diabo, conforme o comando do nosso general, que é Cristo Jesus. E nós queremos Te pedir, desfaz, Senhor, toda obra contrária à Tua igreja. Meu Deus, nós queremos Te clamar para que derrame sobre nós a Tua unção, que renova-nos, Senhor, que vivifica-nos pelo Teu Espírito Santo, despertando-nos, Pai, para uma vida de evangelismo, de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o nosso Deus. Desperta-nos, Senhor, faz os nossos corações arderem por mais de Ti, meu Deus, que nossas vidas sirvam para glorificar o Teu nome todos os dias, onde estivermos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar em concordância agora com o presbítero Alfredo, pelos enfermos, para que sejam sarados pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Tem algum enfermo aqui neste lugar? Não? Estão em casa padecendo. Então vamos orar com o presbítero Alfredo, por favor. Grandioso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, buscando o Teu santo nome e intercedemos, Senhor, nesse momento por todos os irmãos que estão enfermos,
Senhor, que apresentem algum quadro de enfermidade, que estão, Senhor, em suas casas, ou, Senhor, que não quiseram levantar as mãos, mas nós intercedemos nessa noite e pedimos a Ti, ó grande Rei, ó grande Deus, que Tu possas, Senhor, curar de todas as enfermidades, como já curaste em outros tempos, e como cura também aqui no presente, Senhor, em nosso meio. A Tua unção, Senhor, de cura seja derramada em nosso meio, que o Teu poder seja manifestado, Senhor. Nós cremos na autoridade do Teu nome, nós cremos, Senhor, na autoridade que Tu tens, Senhor, sobre todas as coisas, e inclusive sobre as doenças, Senhor. E nós repreendemos no Teu santo e poderoso nome todas as enfermidades, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar neste momento com o presbítero Elson, pela infância, pelas crianças e adolescentes. Se você tiver uma criança do seu lado, se você for pai e mãe, ponha sua mão sobre ela, estenda sua mão, esteja pedindo a proteção do Senhor junto com o presbítero Elson, por favor. Amém. Pai amado e querido, nós queremos colocar diante de Ti aquilo que, quando o Senhor nos dá uma família, quando o Senhor nos abençoa, nos dando a nossa família, os filhos são as coisas mais preciosas, não aos nossos olhos, mas nós queremos que aos Teus olhos, Senhor, que o Senhor disse que é a Tua herança aqui na terra, Senhor. Então nós queremos unir, Senhor, numa só fé e pedir para que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre cada uma das crianças, dos nossos filhos, a Tua unção, Senhor, para que a Tua presença possa estar, Senhor, na vida dessas crianças, e que o Senhor possa usar as nossas vidas como Pai, Senhor, nos dando cada vez mais sabedoria, Senhor, discernimento, para que aonde essas crianças estiverem, elas possam lembrar do nosso exemplo, Senhor, do nosso exemplo de palavras, dos nossos exemplos de atos também, Senhor, para que elas possam serem vistas e as pessoas possam ver a diferença na vida dessas crianças e que a vida delas possa ser um canal para que o Senhor possa se manifestar, Senhor. Então guarda onde elas estiverem, na escola, com os colegas, aonde elas estiverem, Senhor. E aqui, Senhor, no ministério infantil, Pai, que o Senhor possa aumentar cada vez mais, Senhor, essa obra que é do Teu coração. Senhor, fortalece, Senhor, renova e aviva, Senhor, a mente e o coração de cada um dos professores que fazem parte, que assumiram essa responsabilidade, Senhor. Então, se eles assumiram é porque eles creem que esse ensinamento, essa capacitação vem de Ti. Então, nós pedimos em nome de Jesus, renova, Senhor, para que esse ministério cresça no número de professores e no número de crianças também, para que no futuro, Senhor, elas possam fazer a diferença aonde elas estiverem, na sociedade, aonde elas estiverem, elas possam dar um testemunho da tua presença, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos orar com o presbítero Adevair, pela nossa nação brasileira, e vamos orar também pelas nações da terra. Se o senhor quiser vir para cá, pode vir, presbítero, fique à vontade, onde o senhor achar melhor. Guerras, rumores de guerra, que o Senhor tenha misericórdia. Amém. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vendo nos dias de hoje, se a gente analisar, o amor de muitos tem se esfriado, mas lá também diz que haveria guerras e rumores de guerras. Nós, se prestarmos atenção, os países do Oriente Médio, quase todos estão envolvidos hoje em guerras. Isso é sinal do fim. Mas a Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E nesse momento eu oro pela nação brasileira, porque nós vimos tanta injustiça, tantas coisas ruins acontecer no nosso meio político, no nosso meio mesmo, próximo da gente,
a maldade no coração do homem, o amor no coração do homem parece que está esfriando dia após dia, mas nós oramos nesse momento e eu ministro nesse momento a bênção para esta nação brasileira, que ela seja abençoada e nós sejamos guardados em nome de Jesus Cristo. Eu apresento também as nações do mundo, as nações que estão envolvidas em guerras, rumores de guerras, que elas sejam, meu Deus, restauradas e que venha a paz sobre o mundo. E todo mundo seja, meu Deus, tocado pela paz do Senhor, porque a paz verdadeira vem do Senhor dos Exércitos, o qual nós estamos diante dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Gostaria de convidar o pastor Marcelo para nós orarmos. E você vai orar pelos não convertidos, pessoas da sua família, pessoas de fora que não conhecem a Jesus. Orar por conversão de almas. Amém. Deus, nós como igreja, Pai, nós colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor. Começa lá por minha casa, começa, Deus, pela casa de cada um aqui, Pai. Tu conhece, Pai, o coração, e Tu sabes, Pai, aquele que está lá, que está perecendo, que está caminhando por caminho que entristece o Teu coração. E a nossa oração, Pai, nessa noite, é para que o Senhor use, Pai, a minha vida, Pai, para ser um luzeiro, para ser uma luz sobre as trevas, que os meus parentes, minha família estão, Pai. Nós oramos, Pai, para que o Senhor use cada um que está nesse lugar, que representa, Pai, a sua casa, que representa, Senhor, a sua família. Deus, que o Senhor possa fazer com que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convença, que o Teu Espírito Santo possa fazer cair os nossos padrões e que possamos dentro da nossa casa ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor, aonde, Pai, as nossas opiniões, a religiosidade não vai mais afastar aqueles que deveriam estar próximo, aqueles que deveriam estar perto, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para usar as nossas vidas como instrumento, Deus, que vai conectar as pessoas que estão nas trevas e arrancar e conectá-las com a luz, conectá-las com os céus, Pai, que o testemunho, Pai, que viremos viver, possa ser tão impactante, Senhor, que as pessoas vão querer o Jesus que nós pregamos. Pai, nós oramos para que seja um tempo de colheita dentro da nossa casa, mas um tempo também de transformação a partir de nossas vidas, um tempo de um desapego a partir daqueles que confessam Teu nome, a partir daqueles que se diz Teus filhos e Teus servos, Senhor. Pai, abre os nossos olhos para que possamos enxergar a realidade daquilo que o Senhor já liberou para nós, já liberou sobre a minha vida e sobre a vida de cada um. Deus, a nossa oração é para que o Senhor use nossas vidas, Senhor. Nós nos rendemos, Pai, como Teus filhos, nós nos rendemos, Pai, diante de Ti, reconhecendo, Pai, que até hoje muitos ainda não Te conheceram, foi por mau testemunho nosso. Muitos não Te conheceram porque nós comprometemos aquilo que o Senhor liberou sobre nossas casas. Pai, nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa casa, na nossa família, Pai, e que aquilo que vai acontecer no nosso lar possa alcançar os vizinhos, possa alcançar aqueles que estão ao redor de nossas casas, Pai. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor. Amém.
Eu gostaria de pedir para o presbítero Wagner orar pelas finanças, pelos nossos irmãos em Cristo. Nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Quem está com causa na justiça, desempregado, necessitando da provisão especial do Senhor. Vamos clamar junto com o presbítero Wagner, por favor. Aleluia. Eu convido os presbíteros e os pastores a descerem. Você abraçar 5 pessoas pertinho de você. Você já abraçou a sua família. Agora você abraça outros 5. Libera uma palavra de amor. Libera uma palavra de fé. Oh, glória. Obrigada. Pode sentar. Glória a Deus pela chuva. Teu nome é cura. Amém. Podem sentar. Irmãos, Heloísa, dá meu celular. Eu gostaria de que você esteja se organizando para nós estarmos recebendo dia 12 de abril. 12 de abril, tá, irmãos? 12. O pastor Flávio, aqui na igreja. Amém? Dia 12 de abril. Nesse dia, pela manhã, nós teremos um café da manhã com os pastores e presbíteros. Eu, pastor Flávio.
com a pastora Marisa. Então, dia 12 de abril, 9 horas da manhã, tem um café com os pastores e presbíteros. O pastor Flávio e a pastora Marisa, tá? E à noite estaremos recebendo a palavra com ele. Amém? Então, já coloque aí. Eu sei que é dia de você vir para o culto. Não vai mudar a sua programação, mas vai fortalecer você para não perder esse dia especial, tá? A gente vai estar divulgando mais um pouquinho. Lembramos aos irmãos que toda quarta-feira está tendo culto de oração aqui. Nós estamos cultuando ao Senhor, orando, e a graça do Senhor tem sido abundante no nosso meio. Na quinta-feira, as mulheres têm oração. Às 18 horas, aqui um tempo só para mulheres. Tá bom, irmãos? E se preparem para que nós possamos em breve estar divulgando as demais atividades de vigílias, orações e outros cultos que a igreja está em programação. Amém? Nós vamos entregar os dízimos, a oferta. As crianças já vão para a sala. E eu gostaria de chamar o Natanael para vir. Papai e a mamãe estão em casa se recuperando, tá, irmãos? Estão recebendo a oração aqui que foi feita, tá? Eles estão bem, estão passando por um processo de saúde, de recuperação. Se quiser, pode ligar, mandar mensagem. Quem trouxe o seu dízimo e oferta, o presbítero Wagner já orou. Está valendo a oração do presbítero Wagner. Então, você que trouxe o dízimo e oferta, pode sair do seu lugar. E as crianças também já podem ir para a sala. Amém? O Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada desde já. Pode levantar quem trouxe e trazer os seus dízimos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vocês encararam essa chuva aí para estar aqui na igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Se for achando, você vai se colocando de pé, só para eu saber o que você achou. Mateus, capítulo 20. Eu prometo, irmãos, que é a penúltima vez que vocês ficam de pé. A próxima é para ir para casa. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores
a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora trabalharam, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por esse dia, porque estamos aqui na tua presença, te adorando, orando e glorificando o teu nome. E nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, essa é uma parábola muito conhecida e de fácil interpretação. Mas é um texto rico em lições. Eu gostaria de compartilhar algumas com os irmãos. A parábola ela é dita no contexto de Jesus acabara de ser interrogado, ser questionado por um jovem rico acerca de como herdar a vida eterna. Observe isso. Como herdar a vida eterna. Este jovem, ele achava que a vida eterna ela poderia ser herdada, ou adquirida, ou conquistada. Aí Jesus, no diálogo com ele diz, cita os mandamentos, e ele diz: já tenho feito isso desde a minha mocidade. E Jesus não o corrige, dizendo que ele tropeça em algum, que ele não faz, que ele está diante do Redentor, do Criador de todas as coisas e daquele que sabe todas as coisas e que está mentindo, não. Jesus diz para ele que ele deve ir, vender tudo o que tem, dar aos pobres, e ele teria um tesouro no céu e vir seguir Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve essa palavra, ele fica muito triste. E a palavra de Deus continua dizendo, porque ele era muito rico. Muito rico. E aí Jesus se volta aos seus discípulos
e diz: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Obrigado, Júnior. Deu até sede. É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, os discípulos olham para Jesus agora e não dizem se está difícil. Porque como é que a gente vai conseguir entrar nos céus? Aí Jesus diz para eles, olhando firmemente: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí os discípulos agora, então se é possível para Deus, Pedro então vai e faz um outro questionamento. Ele diz: e nós, que largamos tudo por causa de ti? Aí Jesus responde, dizendo: todo aquele que, versículo aqui no versículo 27, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Temos então a garantia da salvação? Aí Jesus então lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí agora ele fala de forma geral, ele sai dos discípulos, ele diz: para todos aqueles, inclui nós também. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, não é porque fez negócio errado, traiu a esposa, né? Não é isso, essa conta não entra. É quem abriu mão por causa do nome de Jesus, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aí Jesus agora, para deixar mais claro, ele conta essa parábola. Ele conta que um trabalhador, que um dono de vinha, ele sai para encontrar trabalhadores. E aqui nós aprendemos a nossa primeira lição. O chamado é pela graça, não é pelo mérito. Diga para o seu irmão aí: o chamado é pela graça, não é pelo mérito. Então Jesus conta a história de um homem, dono de uma vinha, que ele sai para chamar, e ele, como Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele não escolheu os melhores. Existia uma escola de profetas lá, mas Jesus não chamou nenhum. Ele chamou homens comuns, chamou pescadores, coletor de impostos, pessoas que não tinham uma qualificação, e nós vamos imaginar, agora tem a Copa do Mundo, né? E a gente espera que o técnico que está aí chame os melhores. É os melhores ou não? Ou vocês querem que ele chame eu, pastor Marcelo, o Brendo? Vocês querem a gente? Não, vocês querem os melhores, né? Os outros lá que estão em ascensão, que a gente já pendurou chuteira, né, pastor Marcelo? Não está mais tão bem. Mas Jesus e o reino não é assim. Não funciona por mérito. Não funciona por qualificação. Então Jesus sai na primeira hora e chama alguns. E ele combina um pagamento. Aí depois ele sai de novo, 6 da manhã. Aí ele sai 9 horas. Aí ele chama mais uns. E agora ele não combina mais pagamento. Ele chama, vai lá trabalhar. E aí ele chama depois também, na outra hora, às 3 da tarde. E às 5 da tarde, 6 horas, encerra o expediente. Então nós aprendemos aqui que o dono da vinha, ele chamou trabalhadores em diferentes horários. Isso nos ensina que não escolhemos o momento que nós vamos ser chamados. Tem gente talvez dizendo: poxa,
eu demorei tanto a encontrar Jesus. Tem outros dizendo, eu encontrei Jesus tão jovem, eu queria ter aproveitado um pouco mais. Eu não creio que ninguém diz isso aqui, né, irmão? Não dá para aproveitar sem Jesus. Eu vi uns sorrisinhos aí, ninguém diz isso. Mas o momento do nosso chamado é feito pelo Senhor, pela graça. E não importa se você é jovem, se você é velho, tem serviço para você no reino de Deus. Não importa se você chegou na primeira hora, se você vai ter 1 horinha só de trabalho, tem serviço para você no reino de Deus. Não fica pensando, irmãos, eu já estou em fim de carreira. Não se pendura as chuteiras na obra de Cristo. Não fica pensando, eu já estou mais para lá do que para cá. Eu já estou descendo a ladeira. Tem serviço para você, irmão. Tem serviço para você. E tem uma notícia boa para você. Se você foi chamado na última hora, o pagamento é o mesmo. É o mesmo salário. Todos nós iremos para o céu. Todos nós teremos a mesma graça daqueles que servem ao Senhor desde criancinha. Você chegou já no final da sua vida, você vai para o mesmo lugar, irmãos, que quem nasceu aqui na igreja. Então, o chamado é pela graça, não é pelo mérito. Nós precisamos entender, estar na vinha já é uma graça. Aleluia. Fazer parte do corpo de Cristo já é a graça de Deus. Em segundo lugar, a recompensa, ela é pela bondade de Deus. Todos receberam o mesmo pagamento. O problema dos primeiros não foi o valor, foi a comparação. Eles foram combinados que receberiam um denário. Um denário, irmãos, era uma diária de trabalho. Vamos dizer que aqui seria R$50. Não tem mais essa diária não, mas vamos colocar esse valor, né? R$50. Então, eles estavam lá trabalhando, e eu fico imaginando que se não chega ninguém na última hora e recebe o mesmo valor, eles iam estar super felizes, porque eles receberam o que foi combinado. Afinal, eles não iriam trabalhar se aquele dinheiro não desse para eles. Mas eles foram, estavam animados, mas no final chegaram outros ali, faltando 1 hora para acabar o serviço, outros 2, outros 6, e receberam o mesmo pagamento. Aí eles se indignaram, não, está errado isso aqui. É injusto isso. Mas lembra que nós não estamos falando de dinheiro, tampouco de pagamento, nós estamos falando do reino dos céus. Porque a parábola começa assim, porque o reino dos céus é semelhante, nós estamos falando do reino dos céus. E o que isso quer dizer para nós, irmãos? Que nós não devemos ficar olhando o chamado do outro, a vida do outro, dizendo, mas eu estou aqui há tanto tempo, esse aí chegou agora, já está fazendo isso, fazendo aquilo outro, está fazendo mais que eu. Irmãos, não existe espaço para isso no Evangelho. Nós não estamos aqui para competir. A lógica do reino dos céus, ela é invertida do mundo. O mundo é meritocracia, é esforço, é reconhecimento, nem sempre, mas é passeio, na teoria. É reconhecimento, é quem faz mais, ganha mais. É quem tem mais tempo, tem prioridade. No reino não é assim não, irmãos. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Deus usa os que não são para confundir os que acham que são. Por isso não há espaço para orgulho. Não dá para nós dizermos, a gente tem 30 anos de crente, eu tenho 20, eu tenho 10, esse aí chegou agora, não sabe nem o beabá direito. Não, irmão, Deus pode usá-lo poderosamente na sua obra. E nós não podemos comparar, nós precisamos estarmos felizes porque a obra está sendo feita. Cristo está sendo anunciado, o Evangelho está sendo proclamado, nós não competimos.
Cristo mostra uma verdade aqui: no reino dos céus não é lugar para comparação. Nós precisamos olhar a nossa vida, aquilo que o Senhor nos colocou para fazer e fazermos da melhor maneira. Não importa se você está fazendo há 30 anos ou há 1 hora. Não importa se você está fazendo há meses, há dias, há anos. Nós precisamos fazer da melhor maneira, sem olhar o outro. E a recompensa é pela bondade de Deus. O Senhor recompensa como Ele quer, da forma que Ele quer. Nós precisamos reconhecer: o reino de Deus não é baseado em desempenho, mas na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto: Deus é justo. Justo, mas também é generoso. Meus irmãos, Ele é justo porque Ele cumpre o combinado. E o que é o combinado aqui, irmãos? Deus cumpre a sua palavra. A sua palavra é verdadeira. Ela jamais passará. A sua palavra vai ser cumprida. É por isso, irmãos, que em momentos de crise, de dificuldades, de luta, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor e crermos: Deus é justo para cumprir a sua palavra. Ela irá se cumprir em minha vida. E isso confortar, consolar os nossos corações, porque o nosso Deus é justo. Ele vai cumprir, irmãos. Mas Ele não só é justo, Ele também é generoso. Ele é justo porque Ele combinou com os da primeira hora: olha, vai ser 1 denário. E com os que foram na última hora, 1 denário também. E às vezes, irmãos, no reino de Deus nós olhamos isso e achamos que Deus é injusto. Quando a generosidade, ela não diz respeito a nós, diz respeito ao Senhor. Quando Ele diz: te é injusto eu fazer bondade com o que é meu? E às vezes, irmãos, nós vemos o irmãozinho prosperar, e às vezes a gente associa a prosperidade financeira com a bênção de Deus. Irmãos, tem tanta gente santa, mais santa que nós, que ora, que busca o Senhor, que tem uma vida de intimidade, que tem uma vida reta, que tem uma vida íntegra, que dá testemunho, e não é rico, irmãos, e vai para o céu, e a gente também vai se encontrar todo mundo lá. O pagamento é igual, irmãos. Então nós não podemos olhar o reino de Deus, que a lógica é invertida, com o mundo, e compararmos, e acharmos que se eu estou sendo abençoado financeiramente, Deus está comigo. Se eu não estou, Deus não está. Ou se o outro, porventura, está recebendo da bondade, da generosidade do Senhor, mais do que nós achamos que é justo para ele ou para nós, Deus está sendo injusto. E não está, irmãos. Não está. Deus derrama a sua dádiva, a sua bênção, sobre quem Ele quer, como Ele quer. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é soberano. Nós não temos condições de dar ordens para Deus, de dizer o que Ele deve fazer, ou como Ele deve fazer. Nós oramos e dizemos o que nós queremos, o que nós pedimos, e no final a gente emenda e diz: todavia seja feita a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. O dono da vinha foi claro: não houve injustiça. Ele cumpriu o combinado, mas também mostrou algo maior. Ele é soberano para ser generoso. Irmãos, nós não podemos comparar. Justiça é dar o que é devido. Graça é dar o que não é merecido.
E se nós orássemos e disséssemos: Senhor, dá o que é meu, Senhor, eu quero o que é meu por direito, eu vou dizer para você, irmãos, não ore isso não, porque por direito nosso é o inferno. Se a gente orar pedindo: Senhor, faz justiça e me dá o que é meu, o que eu mereço, e Deus ouvir a nossa oração, Ele vai dar para a gente o inferno, irmãos. Porque é isso que nós, por causa do nosso pecado, merecemos. Mas pela graça, que é o favor imerecido de Deus, nós recebemos o céu, irmãos. E é disso que essa parábola trata. Todos nós, os que estão servindo desde criancinha, os que receberam o Senhor na última hora, vão para o céu, irmãos. Vamos imaginar o ladrão lá da cruz, crucificado com Jesus. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não teve tempo de se batizar, ele não foi para nenhuma ceia, ele não teve tempo de evangelizar, ele não teve tempo de construir um ministério, de uma vida que glorificasse o Senhor. Ele não teve tempo de nada disso. Jesus respondeu o que para ele? Vou te tirar dessa cruz, tu vai passar tudo isso aqui primeiro, para te merecer o céu? Não. No último suspiro, Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação, ela está condicionada tão somente a crer. E nós a recebemos não pelo que nós fazemos, não porque nós merecemos, não porque nós saímos na chuva para virmos adorar o Senhor. Não, irmão, você não está mais salvo por isso não. Mas glória a Deus por sua vida que você está aqui. Estou muito feliz por você. Não é isso, é a graça de Deus. E isso é um presente incalculável. Não dá para comparar com nada. Aquele jovem rico não conseguiu abrir mão de riquezas passageiras por algo eterno que jamais passará. Jesus então conta essa parábola para mostrar que o reino dos céus é diferente. Em outras igrejas, talvez aquele jovem rico tivesse uma cadeira de honra. Rapaz, tu vive isso aí tudo e tem essa riqueza todinha, senta aqui que tem um lugar especial para você. Não. Jesus está mostrando que o depender vale mais do que o ter. O confiar vale mais do que aquilo que nós possuímos. E aquele jovem não foi capaz de deixar de ter para confiar em Jesus. E às vezes, irmãos, nós estamos tristes e decepcionados porque nós não temos algo que nós pedimos ao Senhor. Mas nós temos algo que nada pode comprar, que é a nossa salvação. Que é a nossa salvação. Nós precisamos entender que nosso Deus é generoso conosco e com outros. E nós não podemos regular essa generosidade. Não está no nosso controle, irmãos. Deixa Deus fazer como Ele quiser. Mas mais, nós aprendemos o perigo da comparação. Irmãos, Salmo 73 diz: quase pequei quando vi a prosperidade do ímpio. Não falta nada para ele. Ele não sente as dores dos mortais. Ele não enfrenta a enfermidade. Ele não passa pelas agruras da vida que nós passamos. E aí ele continua falando isso, mas ele diz: e aí eu atentei para o fim deles, no versículo 17. E qual é o fim daqueles que não têm o Senhor, irmãos? Pode ter prosperidade, pode ter dinheiro, pode ter vida regalada, pode não sofrer as agruras, os males, as dores, pode não sofrer de doenças,
mas o fim deles é sem o Senhor, pelos séculos dos séculos, onde só há choro e ranger de dentes. Irmãos, o inferno é um negócio tão sério, que Jesus fala mais do inferno do que do céu. Jesus se preocupa tanto que nós não caminhemos para lá, que fala mais sobre lá do que o próprio céu. E parece que a gente enxerga um Jesus bonzinho, criado da nossa cabeça, que é incapaz de mandar alguém para o inferno. Não, irmãos, Deus é justo, e Ele vai dar o pagamento. E aqueles que creram, que confiaram, que esperaram, receberão o vinde para o gozo e descanso eterno. Benditos do meu Pai. E outros ouvirão: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, que decidiram viver deliberadamente pecando. Mas o problema da comparação é quando nós comparamos, nós perdemos a gratidão. Se não tivesse chegado ninguém na última hora e recebido, eles iam receber o dinheiro e iam dizer obrigado. Era isso ou não? Obrigado. Se precisar amanhã, conta comigo de novo. Mas não, ficaram chateados, perderam a gratidão. Quando nós comparamos, nós perdemos a nossa paz. Eles ficaram inquietos, incomodados, murmuraram com aquilo. Eles perderam a alegria, e talvez eles começaram o dia trabalhando e pensando: quando acabar o dia eu vou ter o dinheiro aqui para colocar o sustento na minha casa. Mas não, compararam. Irmãos, nós precisamos aprender a viver com contentamento. Contentamento é olhar e dizer: sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não podemos nos esforçar para ter algo a mais, estudar, fazer um curso profissionalizante, empreender. Não, Deus premia isso, irmãos, o esforço, a dedicação. Deus não tem parte com preguiçoso. Isso não quer dizer, e o contentamento, que nós não possamos e podemos fazer algo para que a gente melhore financeiramente de vida. Não quer dizer isso não. Agora, quando nós comparamos, irmãos, nós perdemos tudo isso, porque a gente olha a vida do outro, a grama do outro, o carro do outro, a casa do outro. Tudo é o problema da comparação. O celular do outro. O Júnior acabou de ganhar o 17 ali, eu estava: ô Senhor, não faz eu ficar comparando não. O meu ainda é o mais velhinho aqui, mas me atende. Mas se o pastor Marcelo quiser me dar e Deus tocar no coração dele, eu aceito. Pode falar isso aqui da frente? Então, irmãos, nós não podemos, nós temos que parar de comparar. Nós precisamos aprender: o que Deus tem para nós é suficiente. É suficiente. Por fim, irmãos, os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, não vence quem faz mais, vence quem depende mais. No reino de Deus, não vence quem faz mais, vence quem depende mais. Depender, irmãos. O reino de Deus é o reino de confiança. Nós nos entregamos, nós confiamos que o Senhor cuidará de nós, que Ele não deixará o justo nem sua descendência mendigar o pão, que Ele nos livrará do vale da sombra da morte, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que no meio das tempestades, das tormentas, das tribulações da vida, Ele estará no nosso barco, e no momento certo Ele dirá: mar, aquieta-te, vento, pare, chuva, cesse. Ele dirá no tempo certo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Vence quem depende mais. Oh, aleluia. Os primeiros
são os que confiam no mérito, na sua capacidade, naquilo que fazem, naquilo que podem fazer, no seu conhecimento. Os últimos são os que dependem da graça. A última hora. Chegaram pelo final, mas não olharam para isso não, se entregaram, fizeram, e no final receberam o mesmo pagamento. No final, não estaremos diante de Deus dizendo: irmãos, eu trabalhei mais, eu fiz mais, eu me esforcei mais, eu me dediquei mais, eu orei mais, eu li mais a Bíblia, eu fiz mais jejum. Não, irmãos. Senhor, obrigado, porque o Senhor foi bom comigo. Senhor, obrigado, porque o Senhor foi bom comigo. Qual é o motivo, irmãos, que nós temos para agradecer ao Senhor? Às vezes, nós nos comparamos e esquecemos o que Deus tem feito por nós. Mas eu queria finalizar dizendo: qual o motivo nós temos para agradecer ao Senhor essa noite? No reino de Deus, não vence quem merece mais, vence quem depende mais da graça de Deus. Se coloque de pé, por favor. Que o Senhor nos ajude a depender dessa graça, a entender que ela nos basta. Quando Paulo, com espinho na carne que nós não sabemos o que era, mas era algo que lhe incomodava, porque eu nunca vi espinho ser coisa boa. E ele roga para que o Senhor tire, e o Senhor responde a ele dizendo: eu não vou tirar não, pode viver com esse negócio aí. Por um motivo: para que você não se ensoberbeça, para que não haja orgulho, para que não haja presunção, para que você não ache que você é capaz e que tudo você pode. Não pode tudo não. Sabe por quê, Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E o Senhor diz para você e para mim essa noite: a minha graça te basta. Nós precisamos depender da graça de Deus, irmãos, e entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Confiarmos no Senhor e dependermos dEle. Aquele jovem rico foi incapaz de confiar no Senhor. Os discípulos abriram mão de tudo para confiar no Senhor. E você? Confia no Senhor? Na força do seu braço? Na sua capacidade? Naquilo que você enxerga? Ou você depende da graça de Deus? Ore comigo. Senhor, nosso Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te pedir, meu Deus, que a tua palavra seja aplicada em nossos corações. E que nossas vidas dependam de ti. E que nós possamos experimentar a cada dia, Senhor, a tua graça sobre nós, suprindo todas as nossas necessidades. Tu és um Deus, meu, que promete que cuidará de todos os seus filhos. E nós somos teus filhos, Senhor. E queremos te pedir que o Senhor possa tirar toda murmuração, toda comparação dos nossos corações. E que nós possamos enxergar e com um coração grato tudo o que tu tens feito por nós. E Pai, e depender de ti todos os dias. Que a tua graça nos baste. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, guardados pelo Senhor. Que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Mais uma vez, sei que vocês já abraçaram, já pegaram na mão, mas abrace aí mais umas 3 pessoas e diga para elas assim: a graça do Senhor te basta. Deus abençoe, em nome de Jesus.